Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. A nossa aula de hoje será para os componentes curriculares das Ciências Humanas de História e Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. O tema da nossa aula de hoje vai falar sobre as formas de trabalho na sociedade. E vocês, estudantes do EJA, que já estão aí inseridos no mercado de trabalho, graças a Deus, alguns ainda estão à procura. A gente vai falar um pouco, dessa perspectiva de trabalho, do conceito de trabalho, o trabalho escravo, o trabalho doméstico, as leis trabalhistas, os documentos necessários para que você consiga aí ser inserido no mercado de trabalho. Mas vamos ao nosso tema da aula, Quando a gente fala em trabalho, é importante a gente destacar que é por meio do trabalho que nós vamos, por exemplo, comprar nossos alimentos, comprar nossas vestimentas, estudar, ter direito também à saúde, ao meio de transporte, Nós vamos garantir alguns direitos por meio do nosso trabalho. E aí o conceito do trabalho que eu trouxe aqui, ele diz o seguinte: trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Quando a gente identifica, ao longo da história, o conceito de trabalho, por muito tempo, a gente percebeu que o trabalho ele trazia uma associação com a palavra tripalium, que era uma estrutura com três madeiras, 3 paus, onde era instrumento de torturar animais. E a gente vendo esse conceito hoje, a gente pode perceber que o trabalho, hoje em dia, ele vai dignificar o quê? O cidadão. Dignificar no sentido de, por meio do nosso salário, de por meio dos nossos direitos assegurados, nós vamos conseguir, comprar o que nós precisamos. Então, meio que vai ser uma troca, de mão de obra por meio do salário. O trabalho, ele é a capacidade do homem em transformar a natureza para promover a sua subsistência. Então, ao longo desse ano, nas nossas aulas de ciências humanas, a gente percebeu que o homem, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, Quando eu falo o homem é ser humano, a gente consegue identificar que ele foi modificando a natureza para trazer ali recursos para suprir a necessidade dele. E aí o trabalho, a gente vai perceber que ele vai ter as suas diferentes formas, diferentes maneiras de transformar o quê? A natureza. O trabalho, ele também é um elemento fundamental para a configuração da existência humana, Então, assim, o trabalho, ele é de extrema importância, mas que a gente também precisa ter um cuidado, no sentido de trabalho, no sentido de exercer a nossa função enquanto um trabalhador. Porque se a gente não tiver essa capacidade de ter o limite, de ter o equilíbrio, muitas vezes a gente acaba adquirindo certas doenças, seja ela doenças psicológicas, doenças físicas. Então, tudo tem que ter o equilíbrio, E você, estudantes do EJA, será que está com toda a documentação em dias? Eu destaquei aqui, os documentos importantes para que a gente assuma uma determinada função no mercado de trabalho. E falar em trabalho, a gente não pode deixar de ter esses 2 documentos, que é a carteira de trabalho e o nosso CPF. A carteira de trabalho é o documento onde, quando você assumir uma função, você estiver ali trabalhando, a empresa que lhe contratar, ela vai colocar naquele documento a função que você está exercendo, o seu salário, quando você começou a trabalhar,
quando você vai ser demitido, tá? Vai ter a data dos registros ali, tá? Inclusive da sua demissão, tá? Todas as alterações salariais, o fundo de garantia, né? Ele vai estar registrado também, seguro-desemprego e a própria aposentadoria. Então, esse documento é de extrema importância. O CPF também, ele é importante porque ele está registrado, né, cadastrado junto à Receita Federal e ele vai fiscalizar ali, ele vai registrar toda a movimentação financeira e patrimonial que você tem, tá? Que todo cidadão tem. E sem o CPF, a gente não consegue abrir conta em banco. E a gente sabe que para trabalhar é importante ter a conta no banco, até para que o nosso salário possa ser o quê? Depositado de forma mensalmente, de forma a cada 15 dias, tá? Vai depender aí do contrato de trabalho que você assinar. Outros documentos importantes o nosso registro, né, o RG, a nossa identidade, que também vai ter ali informações importantes do cidadão, e o título de eleitor, né, que vai fazer com que, por meio desse documento, você exerça a sua cidadania, principalmente no período de eleição. Então, se você não tem esses documentos ou algum desses, vai viabilizando aí para você conseguir tirar essa documentação. E aí, ao longo da sociedade, a gente percebeu que o ser humano, ele vem evoluindo, né? Nas aulas passadas, a gente viu, por exemplo, a questão da evolução das cidades, da agricultura, do comércio. E veja que é essa evolução que vai trazendo também uma determinada evolução no trabalho que a gente vai desenvolver. Então, atualmente, a grande variedade de tipos de trabalho no Brasil realizados nos diferentes setores da economia. Então, a gente tem pessoas trabalhando no setor da agricultura, pecuária e extrativismo, que faz parte aí do primeiro setor, né, da economia. No setor da indústria, comércio e serviço. Indústria, segundo setor, comércio e serviço, o terceiro setor da economia. E aqui eu trouxe algumas imagens marcando um pouco desses cidadãos, né, dessas pessoas exercendo essas funções no mercado de trabalho. Então, a gente tem a primeira imagem, né, as pessoas ali colhendo algum gênero da agricultura. A gente tem o pecuarista ali, né, com o gado bovino. A gente tem o extrativismo, o comércio, o serviço, né, com vários profissionais que prestam serviço à comunidade. Por exemplo, o professor, ele faz parte, né, desse setor aí de serviços. Nós estamos prestando, né, essa atividade diariamente à sociedade. E o trabalho, ele também pode ter destaque para o trabalho autônomo, informal e o subemprego. Quando a gente fala de trabalho autônomo, ele é caracterizado por não possuir vínculo empregatício, tá? Com nenhuma empresa. Então, por exemplo, você que é estudante da EJA pode desenvolver um trabalho autônomo em casa, deixa eu pensar, um dentista, né? É um trabalho autônomo, por exemplo, ele está ali no seu consultório e ele não está com vínculo com nenhuma empresa, é dele, tá? Ele que está ali administrando. A gente vai ter o trabalho informal, que este trabalho ele não está legalizado perante o poder público, não recolhe impostos, nem tem registro em carteira, com garantias trabalhistas, como direito à aposentadoria, né, remunerada no futuro. Então, se a pessoa está trabalhando de forma informal, ele não vai ter, né, esses direitos assegurados por lei, né, que foi uma luta aí dos próprios trabalhadores, e ele não tem esse direito, tá? E o subemprego
é aqueles que não ganham o suficiente para lhes garantir condições dignas de vida. Ele não vai possuir uma renda fixa, tá? Então, a pessoa que está no subemprego, ele meio que não tem aquela certeza de que vai tirar o sustento para garantir esse meio de vida suficiente dele e da família. Outros trabalhos, né, outros tipos de trabalho, é o trabalho doméstico, o trabalho infantil e o trabalho das pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala do trabalho doméstico, a gente pode perceber que ao longo dos anos 2000, as pessoas que exerciam a função de trabalhadora doméstica, elas conseguiram alguns direitos garantidos, né, por lei. Destaquei ali aquela senhora, né, fazendo um verdadeiro marabalismo. Por quê? Porque nós, né, somos dona de casa, cuidamos de filhos e ainda trabalhando o quê? Fora. Então, são um verdadeiro equilíbrio ali para dar tempo de você conseguir exercer toda essa função. E aí, a garantia desses direitos, ele foi assegurado. Por exemplo, né, o repouso, férias, tá? Dentre outros direitos assegurados no trabalho doméstico. O trabalho infantil, percebemos que o trabalho infantil, ele é proibido por lei, tá? Então, pessoas menores de 12, de 14 anos não podem exercer nenhum tipo de trabalho, exceto quando o adolescente completa 14 anos, ele vai ser jovem aprendiz. Mas esta função de jovem aprendiz não vai impactar no rendimento escolar da criança e do adolescente, tá? Então, a gente percebe, né? E aí eu destaquei ali um trechinho de um jornal, onde diz o seguinte: em 2020, 160 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de trabalho infantil no mundo, ou seja, 97 milhões de meninos e 63 milhões de meninas. São muitas crianças e adolescentes que ainda exercem, né, esse tipo de trabalho infantil e que não pode. A pessoa com deficiência também tem direitos assegurados, tá? Empresas com 100 ou mais empregados devem reservar de 2 a 5% dos cargos para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa que tiver deficiência, é obrigatório, tá, que a empresa ela reserve um percentual para essas pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência, exercer a sua função de trabalho naquela empresa. Falando desse trabalho infantil, eu destaquei aqui alguns tipos, né, de trabalho que essa criança ela exerce. Então, no campo, trabalho doméstico, tá? Esse trabalho doméstico não é aquele trabalho onde, por exemplo, você pede para seu filho arrumar uma cama, varrer uma casa ou lavar um prato, não. Mas é um trabalho doméstico que é realizado no interior de casas sem nenhum sistema de controle, tá? Na maioria das situações, as vítimas elas são meninas. Exploração sexual, né, também é muito crescente nessa realidade do trabalho infantil. Trabalhos perigosos, tá? Ou seja, que tragam riscos à criança. Então, a gente tem o costume muito da gente perceber em sinais, né? As crianças vendendo confeito, pipoca, né? Crianças trabalhando em carvoaria. Vê que perigo a criança está correndo. Então, a gente não pode permitir que esse tipo de trabalho ele continue, né, trazendo esses riscos e proibindo, né, tirando o direito da criança, que é ter toda a assistência ali de lazer, de educação, porque a partir do momento que a criança ela começa a desenvolver essas atividades na rua, nessas atividades que tragam risco, ela não vai ter condições físicas e psicológicas, na maioria das vezes, de ter a assistência aí à saúde. O trabalho escravo,
também a gente percebe que vivenciamos atualmente um trabalho escravo contemporâneo, né? Um trabalho escravo moderno, e que a gente precisa também denunciar esse tipo de prática que traz, né, características aí análogas à escravidão, como condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Esses elementos, eles podem estar juntos ou de forma isolada. Já é caracterizado que trabalho escravo. A Organização Internacional do Trabalho definiu que 50 milhões de pessoas no mundo são vítimas de escravidão moderna. Então, basta você fazer, né, pesquisas rápidas que você vai identificar que existem muitas pessoas convivendo nesta situação de escravidão moderna. Outras formas de trabalho que surgiu, né, e eu digo que foi muito mais forte nesse período de pandemia, foi o trabalho híbrido e o trabalho remoto. O híbrido é aquele onde você desenvolve suas atividades tanto na sua residência quanto na empresa. É um acordo que você vai fazer com o seu patrão, tá? Com a empresa que você trabalha. Já o trabalho remoto é aquele onde você pode ficar 100% do tempo destinado ali dentro da sua residência, tá? Então, esses tipos de trabalho, eles estão sendo, e acredito, né, que vai continuar em alta ao longo da sociedade. Algumas lutas dos trabalhadores, né, foram de extrema importância para que eles tivessem alguns direitos assegurados, como, por exemplo, a carteira, né, de trabalho, a hora extra, o salário mínimo, as férias, o FGTS, o adicional noturno, o descanso semanal remunerado e a própria jornada de trabalho. Então, todas essas conquistas e outras conquistas do trabalhador foi devido a lutas, né, para conquistar todos esses direitos. O nosso desafio, né, vocês vão pesquisar reportagens de trabalho análogo à escravidão e fazer um vídeo com críticas sobre esta situação. Então, pesquisem a respeito dessa temática, né, e façam esse vídeo, né, com análise crítica daquela situação que você vivenciou, né, que você leu, que você estudou, daquele trabalho análogo à escravidão. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema, da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!